Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Como já ouviu, já está a começar o programa Raio X para hoje, 7 de fevereiro de 2025. Hoje vamos falar dos riscos do uso das redes sociais por parte de crianças e medidas que podem servir para contornar, se é que este é um problema. O acesso à internet é crescente em Cabo Verde, os meios de acesso também tendem a generalizar-se. Em 2025, a taxa de penetração do serviço de acesso à net no arquipélago aproximou-se dos 89%, dados da ARMA, Agência de Regulação Multissetorial. No segmento das comunicações móveis, o mercado atingiu 568 mil cartões SIM, significando, numa análise ao pé da letra, um cartão por habitante, uma taxa de penetração de cerca de 100% ou mais que isso. Grosso modo, a tendência relativa à taxa de penetração da net acompanha a do uso das redes sociais e, hoje em dia, canais privilegiados de comunicação e de acesso à informação. A avaliar pelos dados, dificilmente se dissocia a criança cabo-verdiana do uso, porventura excessivo, da net, da inovação tecnológica, da telefonia móvel. E falar disso da net, portanto, no telemóvel, é falar também do acesso relativamente fácil e a cada minuto das redes sociais. Será isto um problema? Como corrigi-lo? Quem deve ter, ou quem tem responsabilidade para fazer a gestão deste problema? Países que, diante desta gravidade, do uso excessivo das redes sociais e de eventuais perdas de capacidade de conhecimento ou o baralhar de informação também, perante este problema há países que já pensam na restrição de redes sociais, do acesso às redes sociais a menores de 16 anos. É o tema que nós propomos debater aqui. Tenho em estúdio a doutora Rosana Carvalho, psicóloga do ICA, não é? A quem agradeço a presença neste debate de hoje. Temos também o Jamilson Pinto, que é engenheiro, trabalha na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Temos também o José Rebelo, professor José Rebelo, que é professor universitário e investigador, portanto, na área do direito, e temos direito e segurança, e temos o Elísio Rocha, professor do ensino secundário em Santo Antão, que vai estar connosco já a partir deste momento no WhatsApp. Muito obrigado a todos pela disponibilidade, pela amabilidade de estarem aqui com a Rádio de Cabo Verde nesta conversa que presumimos é útil e que vai servir de maneira aos nossos caros ouvintes. Vamos começar por si, Elísio Rocha. Se não podemos negar a importância das novas tecnologias e da internet, todo o punhado de vantagens que o digital traz e o seu uso desregrado não deve ser, portanto, de descartar ou de se estar desatento. Como é que descreve a situação entre nós neste momento, você que é professor e que está certamente todos os dias a relacionar-se com os alunos? Eu comecei em português, mas nós podemos, portanto, falar em crioulo perfeitamente. Vamos a ela. Exato. Bom dia, Ana Paulina. Bom dia, doutora Rosana, doutor Jamilson, também professor José, colegas do painel. Também permito-me cumprimentar a Rádio e agradecer por este tempo. Eu creio que não há dúvidas que estamos perante uma sociedade doentia, não é? Ela é transversal. E hoje em dia o uso da internet é questionado por cientistas, por psiquiatras, e aquilo que o Augusto Cury define é o síndrome de pensamento acelerado na criança. A criança, de uma forma geral, tem uma fase do construtivismo frequencial. E, não obstante termos toda a importância da internet,
nós estamos perante um fenómeno que é de maior relevância a sua atenção e a sua correção. Ou nós tomamos medidas efetivas para corrigir aquilo que hoje já é um problema mundial, e outros países já estão a tomar essa medida. Veja que a Austrália proibiu o uso de telemóveis até a menores de 16 anos, a França aprovou a DIN no Parlamento, o primeiro-ministro espanhol defendeu agora no fórum em Qatar que vai proibir isso, porque estão dispostos a logaritmos e ao domínio das redes sociais, e isso é um problema. E enquanto o ser humano começa a sua doença pelo intestino, a criança começa a sua deformação, a sua incapacidade cognitiva a partir da mente, não é? E nós temos a RAM, a retenção automática da memória da criança, que tem sido deprimente para as crianças. Veja, uma criança não absorve a memória sequer. A RAM, a retenção automática da memória, ela é automática pelo número de informações que vocês têm. No Brasil, por exemplo, nos últimos 11 anos, aumentaram os suicídios em 148%, segundo Augusto Cury. E ele diz, o que é que nós estamos a fazer dentro da nossa sociedade? Porque isso gerou o acesso fácil às redes sociais, levou a um acesso acelerado de informações. A mente ficou acelerada. A mente da criança, a mente da internet é muito mais acelerada do que a mente humana. Vejam, por exemplo, os filmes. Antigamente os filmes eram lentos, eram extraordinários. Hoje uma criança pega num filme, em 5 minutos já está a mudar de canal. Porque tudo o que é rápido gera essa dopamina. É uma explosão. É essa explosão é que está a gerar esse conflito. Isso extraordinários, são feitos nefastos para a criança. Nós hoje perguntamos, nós temos a rede da internet alargada das escolas e pessoas que, em particulares, com cada um dos espaços para as crianças, nós devemos nos perguntar, essa é a questão fundamental, a criança hoje está mais preparada? Nós encontramos uma criança que lê bem? Nós nas escolas encontramos uma escola com uma cognitividade desenvolvida, apesar de todo esse acesso? Não. A resposta é não, e eu não digo no livro, eu constato todos os dias. A dependência ao móvel é uma coisa de maior relevância que nós temos que atacar para as crianças. Como resolver? Eu penso que é um fator aqui que é relevante. Nós somos uma sociedade que temos muitos imigrantes. Os pais que foram para o estrangeiro, a ausência deles com os filhos, deixam os filhos com os familiares em Cabo Verde e para compensar essa ausência enviam móveis de topo de gama que essa criança não sabe e tem acesso rápido às redes sociais. Essa criança não usa regularmente para pesquisas que poderia servir para aumentar o seu processo de ensino-aprendizagem. E nós temos também a questão dos pais. Os pais deixaram de ter o seu papel fundamental na educação das crianças, porque tudo começa pela família. Uma criança que aos 2 anos, nasce, antes de começar a aprender o grafismo, é-lhe dado um telemóvel. Você mata mentalmente essa criança, à nascença. Certo. A criança, reportando o Jean Piaget, tem uma fase que é do construtivismo sequencial. Por que é que as crianças, por exemplo, quando são pequenas, perguntam muito, questionam muito? Com o andar do tempo, deixam de questionar. Hoje estão a chegar à fase da afirmação antes dos 12 anos. A criança confronta, porque a criança está com excesso de informação, está com um síndrome de pensamento acelerado, porque tem um acesso acelerado de todos, gera dopamina na criança. E nós não estamos a encarar isso com objetividade. Certo, se nós não tomarmos as medidas severas, as escolas, por exemplo, já se proibiu, por exemplo, o uso de telemóveis até o 8º ano. Isso está a ser cumprido, porque o nosso maior problema também é a ineficácia da lei. Quando você aprova uma lei, aprova uma medida, ela não é fiscalizada, ela não é cumprida. Certo, nós temos que atacar as famílias. Os pais hoje em dia não vão à escola, muitos não vão à escola, não sabem quem é o professor dos seus filhos, nem sabem das notas. Nós deixamos de ter o nosso papel, aqui é que está o ponto fulcral, a família. Portanto, a família e depois está a admitir nós deixamos, nós retiramos, para terminar essa intervenção, sim. nós retiramos o foco do ensino, nós tiramos o foco do ensino do aluno e colocamos no professor. O professor, a turma tem negativas, o professor é que tem que arranjar estratégia, o aluno já não tem que estudar. Você tem uma criança que teve... que a professora não te ensina nada.
né? Você não fiscaliza o seu filho. E isto está a gerar uma tendência grave ao não ensino. E eu acho que se as escolas tiverem a coragem, pelo menos no período escolar, proibir a entrada de telemóveis nas escolas, vocês vão ver que as escolas vão melhorar e muito. Porque ainda se aproveitarmos 5 horas do dia para a escola, com certeza o ensino vai melhorar. Muito obrigado. Certo, muito obrigado. Professor Elísio Rocha, vamos então ouvir aqui a doutora Rosana Carvalho. Nós estamos perante um quadro que, portanto, por aquilo que o professor já apresentou, é um quadro que inspira preocupações. Antes de mais, bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que estão a acompanhar. É um quadro, sim, muito preocupante, mas o que mais não repara hoje é que crianças desde barriga, né, desde o ventre, já só tem contato com o uso de tecnologias. Para modo pais já só usa a tela, então já tem contato. E a hora que tem bebê, normalmente coisas que mais não hoje em dia é pais já está logo põe criança desde inteira idade põe desenhos animados, coisas só para bater entretenimento para aquela criança. E a hora que bate bem, tem tempo de fazer outra coisa. Exatamente. Entregar a criança um telemóvel. Sim. E já em vez de telemóvel, já acaba a substituir aquele que não está laço em termos mãe e filho, pai e filho, o laço parental. Então, depois, horas que eu começo na 2, 3 anos, que o pai acaba deixa o telemóvel para aquela criança. Então, sem ter aquele que não está falando supervisão ou sem ter aquela educação digital, para modo coisa que nunca tem hoje em dia, é pessoa acima, colega acaba de falar, professor, acaba de mostrar ali, a pais acaba de dar crianças telemóvel e não tem aquele que não está fazendo pensamento acelerado na criança que tem como agir suas emoções, como hora tudo que usa no seu telemóvel, e a hora que põe um canal ou põe um desenho de imagem que termina e logo passa para o outro, e que te deixa tem aquela assimilação. Então lá nunca tem supervisão parental, nunca tem educação digital. E que tudo que ela acaba de feita, não só psicológico, emocional e comportamento daquela criança. E passa uma criança que ela consegue parar para o ela tem ansiedade, depressão e outros tipos também de comportamentos. Não para hoje em dia na nossa sociedade, não hoje uma criança já começa já vai para pai está sentado num restaurante e tal, aquela criança já que está conseguindo e adapta aquele ambiente, e logo o pai já dá um telemóvel que assim que está mostrando aquele contato, aquele momento de espera para ter algo, então para ter aquele contato interpessoal. Então já logo está dando aquele telemóvel onde que acaba de deslocar ou de emoções através daquele que está hoje. E, além de falar de outros problemas que acaba de trazer para a saúde em termos de visão, em termos de postura. Então tudo isso é coisas que não tem cabo. Creio que a partida seria um instrumento importante para desenvolvimento de criança, até acredito, pensando naquilo que o pai acredita, acaba por ser um instrumento que se efeito é perverso no crescimento. Exatamente. O pai pensa que isso dando um telemóvel já, ou um tablet ou um computador, já está dando filho aquela criança tudo que de facto quer se dar tudo. Para modo nunca tem educação digital, nunca tem aquela interação entre pais e filhos, mesmo socialmente nunca se está mostrando aquela importância de interagir com o outro, né? Importância de gerir nossas emoções, para modo de ela não está espera. Nossa tecnologia, tudo que ele não crê não está dado. Mas na vida pessoal não sabe meio que assim.
E quando esse ponto onde é que tem uma alteração emocional na criança, como é que é possível depois fazê-lo voltar para a normalidade? Já nesse caso ali, de corrente e de processo, de tempo que tem, para modo uma análise, como também hoje, de tempo que a criança tem, que a dependência, se chega aquele caso de dependência digital ou não, né? E em termos de comportamento, até que ponto está afetado a nível de comportamental, para bem avaliar, para bem fazer aquela educação, para tornar bem, que já é um processo muito longo. Por isso, quanto mais antes tem que essa comunicação sobre e importância, sim, de uso digital, mas também de que os malefícios que o uso digital acaba de trazer para uma pessoa, para uma criança, nesse caso. Então, quanto mais antes os pais têm conhecimento a esse nível e está mais perto, mais atento a criança, para hoje, até que ponto, né? Então, é melhor para modo, senão se não chega num quadro mais elevado, já está requer muito trabalho também, não só e acaba de afeta a nível cada vez mais a nível psicológico daquela criança, para reverter novamente o quadro. Jamilson Pinto, lhe apoia de alguma forma a responsabilidade de pais, naturalmente, primeira, né, que é esse aspecto de supervisão em presença, mas tecnicamente é possível também cada pai supervisionar seus filhos através de um telemóvel, é possível. Bom dia a todos. Cada pai e cada meio, não te fala de pai, não te fala de pais, tudo. Bom dia a todos os colegas de painel e ouvintes. Sim, de certa forma, pais, inicialmente, o problema, se não pode considerar um problema que já não se está a viver no dia a dia, a primeira responsabilidade, não é da família única, mas a primeira responsabilidade, sim, começa na pais, não é responsável para a criança. Há uns 11 anos atrás, não teve conhecimento de um estudo de Nações Unidas, mas voltar para a criança, onde que a idade que crianças, em média, se têm acesso ao telemóvel, é praticamente 8 anos. Ou aqui não dá uma criança de 8 anos, um telemóvel, e cima já foi falado para colegas anteriores, será que aquela criança de 8 anos tem maturidade suficiente essa fala técnica, para uma técnica acima fala e está na sequência, mas maturidade para hoje, o que é direito, o que é direito, qual que é perigos que está para trás daquele contato que você está tendo com aqueles programas, que sites, YouTube, e não, com certeza aquela criança que tem maturidade, claro que toda criança é igual, mas mesmo assim com 8 anos é que sabe ter noção, mas aquele programa que teve acesso a ele, por exemplo, o Gossi, essa fala de aqueles jogos que mais está usado, Roblox e Fortnite, e jogos que crianças mais está usam, mas para trás eles têm salas privadas que o pode interagir com outras pessoas, mas será que esse tem noção que é um adulto mal intencionado que está lá para trás, que só tem interagir, que ia pedir para uma sala privada e lá de aliciar, de pedir então começa com sempre fotos a bequinha, aquele outro, depois que eu sinto uma criança de menor que tem maturidade para destrinçar o que é direito, o que é direito, te obedeço, o que está levando aquela pessoa de aliciar hoje com o tempo de pedir foto, vídeo, e depois também aquela outra parte que é ameaça. Portanto, se me falar ali, pais têm que estar conversa com filhos, e hoje a coisa que o único filho se usa para modo ali é que a privacidade que se está a ser invadido, é a segurança da criança, para uma criança que conste coisa que se está mexendo, ok? E te obedece também pais que se já foi dito ali, é que tem tempo pensa antigamente para vocês a fazer de dia a dia, o trabalho, o bem-estar, ginástica,
E outras coisas é que tem tempo para estar lá. Eu também por isso nesse telemóvel também. O que está fazendo? A hora que é daquela criança, aquele telemóvel, o que ele tem a realidade, é que está explicando qualquer perigos, que ele coisa, que é se que sabe usar perigos que pode estar corre. Ok? E claro, você tem N programas, você tem controle parental que você pode pôr no telemóvel, que onde que pelo menos até os 14 anos tudo coisa que o filho instala é te mandar uma mensagem para o e-mail. Aí já você sabe, mas coisa que instala, coisa que está fazendo. Também não creio que você está fazendo. Mas também tem casos que, por exemplo, YouTube, tem YouTube Kids, que tem um X idade, tem 14 anos, se não estou em erro, certo? Onde que tem acesso a um YouTube que é para criança. Mas coisa que o pai está fazendo, deixa eu ver. E aquela criança, ele dia que cresce sabe de que esse programa que é voltado para ele. Pai, que você que está fazendo. Ou está desse se YouTube, que tem acesso a tudo, ou está bem no telemóvel, se filho, e está criando um e-mail com idade maior. Ok? Já anda linha se telemóvel, já pôr se YouTube, e se sentar quieto lá, assim lá, e que se está cansando, mas ao mesmo tempo, você está lá. Então, já aquele filho de bom, que entra na canto, lá na sala, ou já entra no quarto, já ficha, você sabe coisa que está nele, com quem que está papi, coisa que está sede. E a hora que o bem tem noção, já pode ser um bocadinho tarde. Portanto, deixa eu ver se a responsabilidade dos pais é crescido para modo e não querer facilita um bocado nos vidas, mas nunca se ajuda nos filhos a crescer. Ok? E coisa que está acontecendo, a hora que é bem hoje, é que os filhos se tornam vídeos que passam a idade, e essa a série para modo de chover link, que clica é que sabe, e também clica num link que tem naquele programa e ele leva para que sites inapropriados, mas que está ninguém lá para falar não, lá boca pode entrar, boca tem idade para aquela, não bloqueia. Tem pais pode fazer aquilo. E lá, mais uma vez, porque você tem invade privacidade da criança. Você joga na segurança para ajudar a crescer para no futuro e bem agradeceu. Portanto, o país, tecnologicamente, mesmo não estando presente, porque também entregou a uma criança um telemóvel, acima você já falou, ele está aquele a fazer o que ele quiser, mas não estando junto de criança, ele poder, através de seu próprio telemóvel, tecnologicamente, contorna isto, delimitando o âmbito que a criança pode estar dentro da internet. Com certeza. E tem programas, pronto, também na net, e controlo crianças, tem um que 360 qualquer coisa, pronto, e pais tem instala na criança, na telemóvel que é da criança, e tem instala na DCL. E ele controla o tempo que pode usar e programas que pode usar. Portanto, aqui chega aquele, por exemplo, ele fala, durante o dia a criança pode usar aquele jogo lá durante 2 horas. Aqui chega aquela hora está mandando uma mensagem, um alerta. Ele me pode bloquear. Pronto, já está. Rebelo, que é, cima, Jamilson Pinto falou, que é invasão de privacidade de ninguém, é uma forma de promover segurança e defender a própria criança, é isto? Bom, antes de mais, bom dia a todos nós, licenciados, e também bom dia a todos os ouvintes que estão ouvindo lá de casa. Papia de acesso à internet e a telemóvel por parte de criança e papia de tudo transformação que espaços onde pessoas convivem hoje está impondo um espaço que infelizmente de natural a espaço ciber ou a internet e telemóvel tem uma diferença ainda muito grande, né, nesse distanciamento entre aquele que é conhecido e aquele que é conhecido ainda. E aquele que não te domina de forma natural, no caso de pais que têm mais ou menos meia idade de 50 anos ou de 40 anos, mora nosso excelencinho, e o menino, lógico, uma figura frágil, que nossa própria Constituição te propõe
uma proteção especial. A Constituição de nós está para uma proteção especial, é que dá para qualquer proteção. E então, para no papel dessa proteção e essa dimensão entre o espaço desconhecido, a segurança e o mundo, que bem para fica, não tem que alargar um pouco o nosso entendimento, mas muro muitas vezes é que a solução, e pontes que devem ser construídos depende de um tratamento muito alargado, que é só de um indivíduo, mas que deve abranger várias estruturas. Uma primeira estrutura, o próprio Estado, nesse papel configurador, de permitir diversas situações. Não costuma te repetir, querer repetir sempre hoje, porque é esse que está dando aquela tal dimensão de segurança transformacional que ainda nunca está papel, ou não está papel, mas nunca está assumido, nunca está querer compreender o modo que deve ser assumido entre nós. Confia na 1994, na base de todo o debate teórico para construir as noções de segurança transformacional, é papel uma segurança humana, ele é ausência de medo, ausência de privação e capacitação do indivíduo para agir, ajuda o outro a agir e exige de Estado necessário proteção. Estado tem que não ter papel de segurança e tem que não ter papel de direito. Estado, ele é que pode abrir mão em nenhuma altura de sua responsabilidade. Porque Estado, ele deve liderar o sistema. Né? Embora tenha participação, hoje o Estado é que é o único autor para garantir segurança, mas é preciso entender que ele também que pode abrir mão de sua responsabilidade. Quem é que te permite companhias de telecomunicações instalar no país? Quem é que deve regula diferentes facetas e até presenças de ligações ou de pessoas de ligações para salvaguarda o direito de consumo, né, no país? É o Estado. Então, isso o Estado que pode... Tem que hoje, por exemplo, rede moda Facebook, que quase todo cabo-verdiano tem conta na rede Facebook. Se não está falando 89% de alguém tem telemóvel na Cabo Verde, se calhar muito mais pessoas têm acesso a Facebook e nunca tem uma representação ali na Cabo Verde. Quer dizer, não tem mais acesso a essa tecnologia de que acesso até próprio casa-banhos. E apenas 67% de cabo-verdiano tem casa-banho. Né? Então, isso que engrandece o papel de um Estado que deve ser regulador e deve ser também um líder ativo na mudar o sistema. Assim como também, dentro dessa lógica, pais, ele que é o único ator, se no job, menino se pega telemóvel 3-4 semanas e esta maneja melhor de que próprios seus pais que compras um telemóvel topo de gama e que te expõe a tudo outros riscos, desde risco físico natural de alguém que está assaltando para tomar aquele telemóvel para uma área valioso, até tudo que é ameaças estranhos, né, de predadores que está escondido. Trazem um programa aparentemente, né, um programa infantil, mas que na sala ao lado ele acaba para fazer convite e ele acaba para chamar atenção. Pais muitos que têm conhecimento disso. Então, cabe ao Estado, cabe a operadoras instaladas, inclusive, emite alerta para tipos de ameaças mais profundo que tem. Pais hoje também podem sair de casa. Hoje, pais estão sair de casa, meninos, muitas vezes fica ele só na casa, acompanhado, para quem é que tem algum recurso, algum meios de um funcionário que está auxiliar na lar, está assistir na lar, mas que a autoridade em relação à criança e próprio conhecimento de exploração desse meio, ele é limitado, né? Ele é limitado. Na escola, professores convivem diariamente com conjuntos de problemas, mas o próprio professor que pode também abrir mão desse papel de educador, e é lógico que
outras entidades de sociedade, a rádio agora, licença fazer um programa, e esse programa exatamente tem as finalidades também de preocupação de chamar pessoas a atenção, mas diferentes outras estruturas mais próximo deve trabalhar também não só para conhecer aquele mundo, mas também para intercalar e ter melhor uso. Longe de pensar, mas tudo é dramático e é problema, minha ideia, ainda dias, quando não se trabalhava um outro artigo científico sobre criminalidade juvenil, e também cabe para chegar no uso de internet e bem a baila num conjunto de linhas e de pensamentos já que existe, um conjunto de situação. No nosso tempo, na minha tempo, me que era rapazinho, que não se lá de interior, é cara só questão de homem. Na minha casa, minha mãe que te permitia meninos para a cozinha. Por quê? Porque cozinha é um espaço de acidente frequente, com alta probabilidade de danos e risco para pessoas. E menino que acabava a cozinha era controlado para pai, era controlado para mãe, era controlado para irmãos mais grandes. Para nós, tudo que se ali não deve conhecer alguém que, por causa de uma distração na cozinha, um óleo de panela lança nele, uma água quente panela e tem deficiência ou na cara ou no corpo. Então, o mundo de internet é exatamente a mesma coisa. Se nós nunca pode deixar hoje de prestar atenção que cozinha é um lugar de perigo, mas cozinha é um espaço, felizmente, de onde que também comida e também tudo coisa. Tudo está o enredo que muita cria à volta disso, para não fazer o bom uso de cozinha, para ter que o menino vá à cozinha, para fazer exatamente aquilo que está preparado e de forma segura. A internet se está apresentando hoje como um mundo que deve ser também de obedo assim. Não a limitação radical, mas a construção de pontes que pode levar uma criança já numa idade aceitável, de pode ter acesso limitado, de desenvolver esse conhecimento, porque essa é a ferramenta que também usa no futuro. Mas atenção, por enquanto, nos vícios e nos desconhecimento de adultos em relação a esse mundo, muitas vezes acaba para comprometer todo esse processo e toda a boa intenção que desenvolvimento de ciência traz. E chama todos os atores e põe junto e redimensiona cada linha de ação que não deve ter, desde compra um aparelho e permite, e quando não deve permitir esse aparelho a uma criança, torna hoje um aspecto fundamental que nem Estado, nem família, nem escola, nem organizações de sociedade civil, nem nenhum sujeito individual deve, portanto, volta a costa, peca estuda, peca aprende, e quem é que tem a responsabilidade para que promove o mecanismo de estudo e aprende exatamente para não evitar de que os danos e cicatrizes que por vezes fica na vida de criança. Só permitem só destaca isso, essa questão de sala particulares que muitas vezes hoje não tem meninos que entra nos jogos, não está contra com meninos mutilado, com corte de lâmina no pulso, corte de lâmina na pescoço. Por quê? Porque pais sem terem tal capacitação para agir, para ajudar seus filhos hoje e para ajudar ou para exigir próprio Estado de proteção, muitas vezes este acaba para meter nesse mundo, muitas vezes até para compensação pessoal que se calhar não está mais adiante, mas é necessário trabalhar esse aspecto. Rosana, doutora Rosana, portanto, você ali está a bater cabeça, está a concordar, desperta alguma curiosidade, alguma análise particular a estes cortes de que Roberta está falando? Sim, estou pegando aqueles pontos que acaba de falar, Gosseli, que traz aquela análise em termos de nós, antigamente, que a cozinha mostrava um lugar de perigo. Então, o modo que crianças entravam na cozinha era tudo programado.
né? Em termos de idade, em termos de coisa que também, etc, etc. A mesma coisa, se me acaba de falar ali, não tem em termos de novas tecnologias. Não tem que saber quando que uma criança começa a ter acesso a novas tecnologias, que conteúdos também que deve ser a ele. Se uma senhora licenciada acaba de falar também, não tem aquele controle parental, e lá está, não tem grande parte para falar a 100% de pessoas adultas que sabem manejar em termos de novas tecnologias. Então, não desconhecimento de modo que não utiliza novas tecnologias, acaba a repercutir também nas crianças. Para modo, hoje adultos também canalizam essas emoções tudo nas redes sociais. Então, não repercute que esses comportamentos ali, para modo, nós adultos, nós somos modelos de comportamento para crianças. Então, se um adulto tem um comportamento que não é lá adequado, lá está, que a criança também acaba de adotar aquele comportamento, tendo em conta que está normal. E ora, se uma licencinha acaba de falar, não tem crianças, adolescentes que acaba de auto-mutila. Para modo, essas emoções. Nunca te ensina criança trabalha as emoções, nunca te dá oportunidade, para modo, a única oportunidade que nos acha hoje, para modo que ele correria que não tem estado, não te leva aquela tecnologia para suprir aquela necessidade. Aquele momento que paz está, aquele momento que deve ter uma interação com outro, como hoje cada vez mais. Antigamente não deixava crianças na rua te brincar. Hoje não tem muito poucos e em poucos lugares que não deixa crianças na rua te brincar. Aquela importância do brincar nos acaba de deixar para trás, de suprir com necessidade de novas tecnologias. Então isso cada aquela criança que ele faz, deixa ele brincar da tecnologia, isso acaba de suprir essas emoções, que acaba de canalizar na coisa, na vídeos, e aquele dor emocional, acaba de fazer no seu corpo. Traz no seu corpo. E teu pai que está atento, nem mesmo na coisa que esses filhos, na conteúdos, na tempo que você tem nas redes sociais, e muito menos na cortes. Muitas vezes, a hora que pais também percebem, mas esses filhos têm cortes no corpo, já estão em um estado muito avançado. E quem aqui acaba de saber disso? É colegas, amigos espertos, como hoje não está que os adolescentes acabam de vestir roupa, tudo taja de casacos, para tajar seus corpos, para que percebem. Então, alguns professores que acabam de nota e que os comportamentos na escola, ou alguns colegas. Então, pais, naquela correria, dificilmente acaba de perceber isso. Roberto falava do papel do Estado enquanto regulador, ou seja, o Estado também que podia estar de longe dessa esfera e assumir essa responsabilidade enquanto regulador. Certo. A mim, nesse caso, ali, como membro de comissão, no nosso papel no Tensaro está mais na questão de prevenção. Nesse sentido, através de tentar a questão da literacia digital, que já foi falado ali, através de palestras. Eu tenho estado nas escolas secundárias a nível nacional, principalmente no reforço o ano passado. Nesse momento ali, faltando algumas escolas no interior de Santiago e na Boa Vista, a nível nacional. Eu não estive na tudo que as ilhas, trabalhava precisamente aquela questão ali, a problemática do mau uso. A internet tem um lado bom também. O mau uso da internet e os perigos da internet para aquele camada 11º, 12º, que aquela faixa etária que não tem estado
leva aquela mensagem ali para modo no depara no curso de anos que aquela problemática ali do mau uso ou do não conhecimento para o bom uso da internet é naquela faixa etária lá que estava. Mas sinceramente no decorrer de que as palestras ali não te acaba para sentir a necessidade de antecipar a idade. Deixa eu ver se vamos aquela questão ali, cada vez mais séria você tem acesso. E mesmo professores, na hora que está lá, que está fala com eles, para o sentir próprio. Mesmo alguns alunos que têm a vontade para falar na meio de sala, mas quem que está lá com experiência que não tem na palestra, ou que está fazendo palestra, que vai ler aquela mensagem ali, que os perigos que tem na internet, de mau uso, pessoas mal intencionadas, tudo que os perigos que tem, botou hoje, às vezes, quem, por exemplo, que está comete entre colegas, já comete algo que é cadreto, ok? Botou começou a falar com o companheiro, coisa que a outra fica, muda o comportamento, ok? E nós também não tem aquele papel lá. A hora que nós está a fazer palestra, é que só fala e encara, olha, observa e para não começa a fazer as palestras de vez para escolas também começa a pedir para de violência e troca de vídeos e fotos entre coisas e não tem sentido de uma certa forma aquela diminuição lá. E se não repara, vez meninos jovens te brigava, colegas se deixam um bocadinho posto à parte, mas gosto não, gosto de começar a guerra na qualquer ambiente. Primeiro coisa que está a fazer é cozer, tudo alguém te puxa telemóvel, tudo alguém quer ser repórter, tudo alguém quer mostra, aquela ânsia de querer mostra, a primeira coisa que está a fazer é para o telemóvel, você está filma lá, mas que ele é um crime. E jovens que têm noção, quem fala de jovens, vamos falar de jovens, mas adultos também que têm noção. Isso é um comportamento que é transversal. Transversal, isso mesmo. Mas pessoas que têm noção, aquela exposição de filme a terceiros sem a permissão e na mais bupol nas redes sociais é um crime. Se um de que as vítimas apresentam queixa, a nossa legislação que brinca com isso. Tem lá na legislação, pode vai ter 1, 2 anos de cadeia, dependendo, ou pagar por outras formas, mas tem que cumprir. Portanto, eu acho que o Estado tem aquele papel assim. A nós, como instituição que trata dados pessoais, a imagem, a voz, o vídeo, é dados pessoais que pertencem a cada da pessoa. Portanto, nem os dados, nem as informações é a mim que pertence. É que pertence nem à escola, nem a onde quem está. É nem os dados. Portanto, primeiro guardião de os dados é mim. E naquele caso, se uma criança que tem noção disto ainda, muito menos os adultos, ainda que tem noção, imagina a criança, maturidade, percebe, mas que deve expõe sua cabeça nas redes sociais e expõe essas fotos, onde quem mora, onde quem estuda. Bom, se aquela pessoa mal intencionada também está nas redes sociais. Então hoje também. E não tem um grande problema. Nas redes sociais, a nós, adulto, mas também as crianças, a hora que não cria um perfil, nunca está bem lá riba para não jogar aquela questão de privacidade, que é para não pôr somente, por exemplo, os amigos. Limitado. Se bem que goste, ou que não vai jogar os amigos, não tem centenas de amigos, que a maioria nem nunca sabe quem é. Exato. E se no nosso dia a dia nunca tem 20, 30 amigos, mas que nas redes sociais não tem centenas. E daquelas centenas, é alguém que chega a pedir amizade e chega a mudar. Aquela ânsia de se querer, falar, tem teu amigos nas redes sociais. Mas o que vai jogar é um perfil falso que está lá. É uma pessoa mal intencionada que nem nunca sabe quem é. Às vezes, pode até ser um vizinho. Pode até ser. Que hoje é uma criança que se está desenvolve fisicamente. Esta é uma pessoa, por exemplo, doente. Esta coisa na boa criança, por exemplo. E cria um perfil falso.
se uma criança e pediu amizade, aquela criança aceita, mas ele já sabe se dia a dia de aquela criança tudo. Ele sabe a hora que pai está a sair, a hora que pai está a sair. E pais teus bem estava a viajar, antes vai estar põe tudo foto, já chega lá e põe tudo foto. E aquela pessoa mal intencionada já sabe todo o dia a dia de pessoas. Há pessoas que têm aquele controle a nível digital de coisa que se expõe, coisa que se expõe. E a maioria das pessoas se expõe demais se as vida. E se me fala, pessoas se apanham e hoje não está bem comer em tal lugar. Nesse caso, faz bem onde está ali. Não está bem. Não está bem a viagem de ali. Não está bem férias em tal lugar. Onde se difere nos Estados Unidos, na Europa, a vida está boa, se for regressa para o país, só diria 15 dias, por exemplo. Mas aquele dia é a hora que está lá. Que todo dia não se expõe. Mas não se fala antes de Bahia já não se fala. Pessoal mais intencionada já se fala. Bom, de uns 15 dias já tem casa já para embaixo de hoje. Mas nós que está expõe nós informação demais nas redes sociais. Ok? Agora, não tem nosso papel sim. Nosso papel como autoridade de proteção de dados é alertar pessoas através de palestras sobre os perigos que ele tem. Claro que é uma coisa que requer maior visibilidade, por exemplo, na televisão, na rádio, para não estar lá permanentemente e alerta pessoas. E tem essas limitações para isto, mas é uma necessidade que mesmo a nossa instituição já sente necessidade de estar mais perto e alerta pessoas cada vez mais. Mas também Politio antecipam aquele tema ali que é a questão do consentimento. Nossa legislação fala a partir dos 16 anos, não é? Criança, adolescente já pode dar consentimento para tratar esses dados, por exemplo. E também a partir dos 16 anos, a partir do dia que faz 16 anos, já pode responder civilmente e na justiça. É com 18 anos, é aos 16 anos. Sim. Ok? Portanto, eu vejo que não estava a fazer as palestras, que não está a falar que é adolescente. Não sabe, mas até dia que eu tenho 15 anos, bem para que está a fazer 16 anos, se eu comete um crime, vou pôr ir para as casas de correção, por exemplo, se Orlando Pantera. Mas a partir do dia que faz 16 anos, se comete o mesmo crime, vou pôr ir já vou responder perante a justiça, vou pôr ir para a cadeia civil. Portanto, é coisa que não está tenta levar também para não tenta demover crianças, adolescentes. E evita demover isso mesmo. Nunca saber se é possível não bater na Santo Antão. Mira ao encontro de Elísio Rocha. Elísio, há bocado José Rebelo estava-te a falar no papel de Estado e a responsabilidade que o Estado deve ter nisto de perigos a que crianças está só disposto com relação a novas tecnologias. Há bem poucos dias não vi Ministro da Educação te falar foi proibido o uso de telemóveis na escola, que não tem estado a fazer, enfim, a seguir padrões não apenas de Portugal, mas também de outros países, mas que, enfim, ele, no momento, ele pôs alguma dificuldade, ele manifestou alguma reserva na restrição de uso de redes sociais. É coisa que pode ser estudado, mas que se calhar, portanto, não devia ficar para aquela proibição do uso de telemóvel. Tem tido, também botava-te a falar um bocado que, vou-te entender, pelo menos, há um bocado que essa restrição do uso de telemóvel, a proibição do uso de telemóvel, que tem lá tido muito efeito. Exato. Bom, em qualquer situação o Estado tem que ser mais forte. Ouvi o Ministro da Educação e a intenção é boa, a legislação é boa, mas aqui na nossa sociedade não tem que também terem atenção, tem que a ineficácia da lei. Não basta provar,
Não é? Não basta aprovar uma lei, é preciso ter métodos de seguimento. Veja, vários estudos feitos por psiquiatras apontam que nós estamos perante um tsunami da inteligência artificial e estamos perante uma intoxicação digital. Este fenómeno, primeiro, é nós assimilarmos que estamos perante um problema crítico que se tende a agravar. A internet, as redes sociais, a internet veio para ficar, o uso das tecnologias de informação e comunicação vieram para ficar, sim. Agora, nós precisamos ver como contornar, como limitar, para que isso também não nos sirva para destruir. E é isso que nós estamos a debater aqui, é evitar a destruição total. Ele não tem que ser objetivo e prático no resultado que não tem. Qualquer colega de painel, mesmo não sendo professor ou não, até em contacto mais jovens, mais crianças, o Anatólio, qualquer pessoa, tem em contacto com crianças e notificar que cada vez notificam crianças com menos capacidade de cultura geral, de assimilação de matérias, ou seja, mais ingênuos. Porquê? Porque a criança tem um ramo acelerado. A mente está muito mais acelerada, a mente digital está mais acelerada do que a mente física da pessoa, não é? E isso tem gerado problemas. Agora, como fazer? Esse é o grande desafio para contornar isso. As escolas aqui têm um papel fundamental se forem coadjuvadas pela família. A família é o primeiro estado, não é? Agora, eu estou a lançar um desafio ao Ministério da Educação a partir da Direção Nacional de Educação. Emitir uma nota de limitação, de criar condições técnicas, e já não ouvi o colega de painel, o Jamilson, creio, que é possível limitar o uso da internet nas escolas. Porque para a criança ter acesso, os alunos tiverem acesso ao uso da internet, tem que ter o código, né? Agora, não tem crianças, em qualquer escola que está a ver, há crianças que se pedir licença para sair para a casa de banho porque ele vai para onde é que tem aquele ponto de internet, que é porque ele vai shot de internet. Anteontem me presenciar na escola técnica um furdunço de crianças também para a direção porque a professora tinha apanhado com o telemóvel e trazido para a direção. Porquê? Porque estes jogos que estes jogam em grupo, mesmo os rapazes, têm situação de vulnerabilidade e de dependência digital. Esse é um facto que não está. E nas escolas, crianças têm telemóvel para jogar em grupo. É um desafio que eles têm. O móvel se funcionar como um dopamina. É claro que vou poder ter uma medida radical, mas proibindo a entrada de telemóvel nas escolas não é uma medida radical. É uma medida necessária porque já não atingiu um ponto em que o processo de ensino-aprendizagem tem que ser colocado em causa. É sério. Agora, nas escolas, o papel das escolas, desde logo para a criação de mesas redondas com psicólogos, professores, pedagogos, mesas redondas sobre os usos das tecnologias, o excesso do uso da tecnologia, a exposição, os perigos da tecnologia, para levar uma higienização mental. Mas também não tem aquela educação socioemocional, que é o principal fator da criança ter um equilíbrio socioemocional, ter um senso crítico daquilo que se está nas redes sociais. Por outro lado, também é preciso criar programas de valorização do belo, através das artes, através de pinturas, através de estratégias dinâmicas e performativas das escolas, que levem longe a entreter offline. Porque um aluno, hoje em dia, tem mais momento online do que offline. A criança tem um mundo lá fora que está a aumentar e de distorcer a sua capacidade cognitiva. E isso é sério, independentemente daqui, porque muitas vezes os pais de nós, as autoridades tomam medidas paliativas sobre esse aspecto, mas não precisa de medidas mais sérias, mais severas. Porque se nunca conseguir contornar essa situação do excesso e da dependência dessa intoxicação digital que a nossa criança está, nunca terá ter profissional mais tarde. Nós temos um princípio fundamental que educar uma criança para a vida. A partir daí, agora, uma criança vai ser um profissional. Mas se nós não tivermos essa capacidade, se nós não encararmos isso neste momento como um real problema, a situação é crítica. Isso, qualquer professor que tu vinha a Cabo Verde, dificilmente a divergir na opinião. Porque nós convivemos, eu pessoalmente convivo 300 e tal crianças.
crianças e jovens de escola com professor, entre ensino público e ensino privado. É diariamente de consciencializar alunos de que é necessário ter limite para tudo. Né? E qualquer distração que o professor tiver na sala de aula, lá mesmo que o aluno já tenta brincar com o móvel, está num outro mundo. Que te prestar atenção. E de falar com um professor com mais de 27 anos de experiência. Imagina estes mais novos. Okay. Como lidar com essa situação? Obrigado. O Estado tem que ser mais forte, o Estado tem que ter medir, a Ministério da Educação tem que encarar esse problema, porque nota cada vez alunos nas escolas que podem concentrar meramente na estatística. Há um processo de ensino-aprendizagem que tem que ser válido para a criança. E não tem esse papel. Agora, qual é que é os grandes desafios para a humanidade hoje? Se calhar nem a educação da criança, é a educação dos pais. Os pais estão deseducados. Como é que vão educar as crianças? Os pais chegam à férias, pais se preocupam onde é que estão a mandar seus filhos, porque já se quer para a escola. Exato, há uma intolerância ao desempenho da fé, da construção do indivíduo por parte da família. Este realmente é um desafio grande. Não dá poder contornar, esse programa tem esse propósito de chamar a atenção, mas é preciso que não trabalhe de forma objetiva nas escolas, nas famílias, porque fechar os olhos, fingir que está tudo bem, fingir que é um problema qualquer, não, nós podemos ter um país com maior desenvolvimento médio, com PIB, com infraestruturação. Não, se nós não investimos no capital humano, seremos um país cada vez mais pobre. No outro respeito a Cabo Verde, outros países já tomaram essa iniciativa, mas no mundo ocidental. Por que não pode comparar com o mundo asiático? Porque nós modelos mais para o mundo ocidental. Só comparar com o Japão, só comparar com os chineses. Não para esfriar porque é uma sociedade muito mais civilizada, organizada, objetiva, e prova disso é esse avanço. Mas nós não trabalhamos muito no espaço ocidental. Não tem muitos exemplos. Obrigado, e não sei porque não tem esse problema que é real e que não deve pegar outros parâmetros a nível global que podem encarar esse problema. Obrigado, Elísio. Mas Lodlita e Levi Salomão e não Anatólio Lima. Levi Salomão, desculpa. Rebelo, Elísio, a trazer mais alguns dados para Lima e optar acho que sim, tudo que traz ali é pertinente, mas não tem que dar volta sempre. Muita gosta de fazer análise de problemas-soluções. Qualquer problema-soluções. É nítido. É uma solução proibir o uso de redes sociais a menores de 16 anos, tal como está a ser feito ou está a pensar ser fazer na França ou na Austrália? Com certeza, no dia que foi testativamente falado uma quem que tem 16 anos, porque sistemas tudo que é sistemas que tem que no trabalho de gabinete, eu estou a falar assim, eu tenho 18 anos e próprio pais te 18 anos para dar menino permissão de fazer isso. Então lembrei a experiência de país solteiro há uns anos. Tenho uma filha que tem diferença de 4 anos com o rapaz e o rapaz tem diferença também de 4 anos com o menininha mais pequenote. Quando daquele primeiro telemóvel eu tinha 12 anos e aquele outro segundo falou, não, me queria telemóvel também, não. Você está na mesma escola, se o mestre te chamou por um motivo de ou outro, vai na boa irmã, botou uma telemóvel, vou chamar. E aquele outro terceiro, que é mais pequenote, é a mesma coisa. Só das telemóvel depois que eles têm 12 anos. Mas logo a seguir começo a ter experiências que acho que um pouco na Cabo Verde inteiro existe. Aquele mais pequenote, por exemplo, nessa idade de 12 anos, enquanto aquele telefone está jogando assim, mas as tantas, como me mãe nunca está junto e mãe crê e influenciar que isso é regra a mais, então um belo dia te tiram com um telemóvel. Antes de 12 anos, fala, não, esse telemóvel leva até 12 anos tem que ficar licenciando nessa regra. Por quê? Porque um começa aí na casa te põe outra regra. Nem a casa telemóvel que também para a mesa. Isso para falar, nem tudo tem que ser definido por decreto. Se nunca leva um nível de consciencialização de pessoas
de um impacto que um menino de 12 anos passa noite na escola, para além de ter contato com predadores, que pode levar a mutilação e que pode levar até morte, se nunca crê e entende isso, não tem que estar entendendo de outra maneira. Mas tem aumentado o número de suicídio na jovens, mas tem aumentado o número de suicídio de pessoas com depressão que estão na canto de casa e que esse único rede de contato de forma atento e vivo durante o dia é a internet. O mesmo também para fazer isso. Por acaso nunca temos noção de se sai nova legislação do Ministério da Educação sobre proibição de telemóvel na escola, mas também que é necessário ter uma legislação para isso. Porque toda escola deve ter uma norma de conduta. E nem é professor na universidade, nem a universidade está falando assim, é proibido o uso de telefone ou de computadores de qualquer espécie, a não ser para atividade acadêmica. Minta entra na escola, uma turma, se te age de forma inadequada e é que essa partida de tecnologia para aprendizado, fala, bom, esse instrumento, a partir de hoje, que pode ser utilizado, né, na sala com essa ressalva especificamente, porque só pode ser utilizado de que é para fins pedagógicos. Mim, como professor, determina qual que é material pedagógico para a sala. Que tem ninguém que tenha as autoridades de falar, não, nunca pode proibir um menino de bem com o telemóvel passar. Como professor, não fazia e já fazia isso. Por quê? Porque legislação de universidade, já falando de licenciação, mas que pode trazer esse nome para, né, ação pedagógica. E isso qualquer um, bem consciente, pode fazer e assume a responsabilidade. Agora, tem um outro lado muito interessante, seja de família, seja na família e seja na sociedade. Ninguém que crê assume papel de odioso, né? Não crê tudo ser bom rapaz. O indivíduo que está dando na cachorro todo dia, está dando na menino e até velhinho na travessa da rua, se a imagem que está emite nas redes sociais pegar em clique, nunca é aquela. E então isso é uma transformação de próprio caráter de pessoa que ou mais cedo ou mais tarde toda a sociedade está pagando porque não se transfere, né, responsabilidade para outros naquilo que nós que devia pensar. Mãe que te dá pai que também que te dá menino telemóvel propositadamente percebe exatamente que onde que mãe e pai está é doença. É preciso entender, mas é o entendimento doentio. E até só pode pai ou mãe que se te permite determinadas coisas, então para ganhar mais confiança em relação àquele outro. Pura e simplesmente, essa te expõe esse filho a perigos de suicídio, a perigo de ser atacado por um estranho predador desconhecido que através da rede social está para qual, e essa te mexe com exatamente faz essa pessoa de hoje altera-se forma de analisar impactos negativos que isso tem no caráter de pessoas para o futuro. Hoje, de alguém está morre, em vez de alguém prestar assistência, não, primeiro tem que tirar foto para pôr na Facebook, para pôr nas redes sociais. E isso é de que as práticas que têm levado problemas a inúmeras crianças, ali na Cabo Verde, inclusive, né, de crianças que depois que te pensa, mas esse coleguinha de escola. E como cria essa amizade dado a esse próprio processo de isolamento. Pai está a sair de casa tudo, mãe e pai estão para trabalho, e castrando um centro de cuidados durante o dia, está para a escola de dia, ou de pela manhã ou de tarde. Então quer dizer que está sem tutor direto para aquele cuidado particular que deve ter nesse uso de internet. E tem poucos amigos. E aquele outro amigo que está daquele outro lado está pedindo uma foto qualquer para aumentar a amizade ou para aumentar esse clique na determinadas linhas, acaba publicando. Não, para modo reservado, mas depois isso também sai onde?
pega aquele foto, um belo dia, e contra aquele publicado entre todos os colegas de escola, e isso te leva a essa situação de risco, que é um risco real, que é um risco contra todo o valor de realização de pessoa humana e tal promessa do Estado de proteger criança. Infelizmente, o Estado e próprios pais muitas vezes abrem aquela janela de oportunidade para esse filho cair, portanto, num espaço de risco, de risco bastante comprometedor e danoso para se vir, mas também para a vida de outros. Mas, perante tudo isso, essa ideia de proibição de uso de redes sociais para crianças, no entender de José Rebelo, que teria eficácia ou se calhar, enfim, que é mais indicada a ideia? Outra proposta que deve ter, que me questiona, é por que hoje, inclusive por causa de questão de soberania, hoje o governo tinha país, se não um contrato com Starlink, e minca hoje ainda num de que é o domínio de proteção de dados está. No há momentos, mais de 90% de cabo-verdiano tem acesso a Facebook e nunca tem uma representação de Facebook ali na Cabo Verde. Okay. Isso é um exemplo muito particular. Por exemplo, na semana passada, a gente teve que fazer, um tempo, para fazer duas coisas. PAN apresenta um denúncia junto à Comissão Nacional de Proteção de Dados. PAN apresenta queixa junto de polícia de Boston nesse programa Stop the Crime, e PAN manda também uma mesma queixa para a Comissão Americana de Proteção de Dados. Mas quantas pessoas que têm capacidade de fazer isso? Por quê? Porque um sujeito que empreende, ainda me era agente de unidades especiais, me prendeu em 1999, portanto há 26 anos, está chamando a minha senha e também na Facebook. Então, te deixa datas de ameaças e outras coisas mais, né, sobre, falando, claro, não também põe imagem pública na lama. Repara, a mim não tem conhecimento, não tem contactos que me podem fazer todas as denúncias. Quantas pessoas que têm esse contacto disso? Então, é preciso Estado, Facebook, aí sim, aí acho que o Estado deve proteger, porque o impacto é negativo para o risco de país. Porque tem que menino está morre, mutilado, e tem que menino está suicida. Por quê? Porque se foto vai impara num lugar qualquer, que pai deve ter uma entidade, para além da entidade nacional, que está falando sobre ali. Apesar de não falar ali, você fala, não, espera aí, analisa o que está lá assim, que tem nada a ver com o crime e com o comportamento de grupo. Mim tem que ter uma autoridade, um espaço de margem para sem grande esforço para impedir a autoridade em país e para agir em consonância a isso, porque que as alianças também estão na hora, essa está ameaça a família, e isso acontece todo dia nas grandes redes sociais, e aí sim, aí é papel do Estado proteger essa situação. Agora, próprio tudo que é sistema é falar, meninos que podem ter redes sociais antes de 16 ou de 18 anos. Pelo menos tudo que é que mim entra nela, está falando assim, e não tem meninos, portanto, dentro dele é preciso criar uma consciencialização. Ao contrário de que às vezes as pessoas pensam, nossa legislação de espaço, nossa proteção legal no espaço ciber já está bem avançado. Não tem legislação suficiente para condenar muitas más práticas. O que não mexe? Fundamenta exatamente essa capacitação do indivíduo para agir, para ajudar o outro a agir e para exigir do Estado essa proteção. Jamilson, é duas entidades que têm que estar presentes na Cabo Verde. Sim, para nós... Antes de Jamilson, bem, para a questão de coisa, permitem só falar uma coisa assim. Rapidamente. Quanto elemento que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem? Acho que passa dedo de mão assim, sabendo por alto. E então, no Estado Tacha, mandebe promove todo esse empreendedorismo tecnológico, nos falar, mas esquece de a Comissão Nacional de Proteção de Dados de meios suficientes para agir, para cumprir
essa vontade de iniciativa de segurança global. Nossa Comissão Nacional, nossa Comissão Parlamentar de Segurança e Meio Ambiente, salve isso, a primeira comissão onde está chamando no Parlamento, há dias o próprio presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados falou que hoje esse caiu bem. Mas caiu bem porque se deve ter um controle político no que se faz e naquilo que se deve fazer. E nós não continua, lava nos mãos, quer dizer, mas aí a estrutura de Estado, nesse tudo tem que ser funcionando. Há tempos, aliás, ontem fazia 11 anos que uns menores desaparecem ali na praia. E desaparecem mais pessoas. Tecnicamente, hoje, não está falando, mas que tem maneira de um menor desaparecer numa ilha que tem, basicamente, de um ponto para aquele outro mais longe, 99 quilômetros, com novas tecnologias e aquilo que ele te permite para localizar. Isso é um desafio. E, no entanto, não está a fazer mau uso, né, de determinadas medidas quando tem pessoas que têm acesso à informação que devia ter acesso a ela. Sim. Para começar, aquela questão de Facebook, na Cabo Verde que tem, mas eu acho que tem algo a ver com a dimensão do nosso mercado de pessoas que tem quantidade de pessoas, mas não tem um representante de Facebook na Senegal, na Dakar, que teoricamente é de abrangendo também. E é lá que nós não temos estado, ao que não recebe queixas e do tipo, não comunica. Claro que a hora que exige, por exemplo, se pode bloquear uma página, este exige uma fundamentação, que hoje é algo mesmo grave, para o Facebook ele está prima para a liberdade de expressão, pode falar assim. A hora que é coisa mesmo grave, que é crime ou pornografia, coisas desse tipo, sim que está bloqueia automaticamente. Mas nós como pessoas, não pode ter aquela iniciativa de lá arriba páginas a hora que nós não ser atacado, essa foi naquele caso lá, mas de maneira geral, não pode sempre bem denunciar aquela página. Facebook te permitiu lá. Vou vai lá arriba, vou denuncia, vou põe motivos, vou usa. Esse tem aquele tempo, pesba corre atrás. Pesou esse de fato. Aquilo tem pés para andar, pessoa de bloqueio ou não. Ok? Por exemplo, a comissão, esse trabalho que tem feito em relação à cooperação internacional, ele é que não está tentando aproveitar o máximo. Por exemplo, Espanha tem um programa que para aquele que não consta, ele que é mais avançados que tem nesse aspecto, por exemplo. Eles têm sites, se vai job, nesses sites eles têm uns gostos, eles lançam um programa que controla passabilidade de criança, ou que pode entrar, pode cair, pode usar. É uma coisa que eles ganham um prêmio a nível da União Europeia, naquela questão de proteção de dados. Aquele programa ganha um prêmio precisamente para aquela. É uma coisa que está a ser aprimorado para ser maior, para ter maior divulgação. No entanto, Espanha também, nesse aspecto, a Europa é visto como muito conservador, mas ele tem um cenário bom. Por exemplo, Espanha, ele tem um nível de para a experiência que eles têm, está conseguindo chegar naquelas grandes plataformas, por exemplo, cima Facebook. Eles apresentam a hora que eles apresentam queixa e já está bem com tudo que as informações, e em menos de 2, 3 dias eles já está conseguindo para aquele site que ataca pessoas, que apresenta o lado mau que ataca, por exemplo, que ataca pessoas, eles estão conseguindo já para Facebook, por exemplo, bloqueia-se. E a Comissão de Proteção de Dados de Cabo Verde, ele começou a ter junto com a Espanha, para não é até que ponto
que nós também não pode através de um trabalho de ser se não nunca te chega lá diretamente através de Espanha, para não ter uma boa relação com a Agência de Proteção de Dados de Espanha. Agora, a questão da idade, indo um pouquinho mais, o Regime Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é visto como a entidade que melhor trata essas informações, se a idade para crianças usa redes sociais é 13 anos. Esta justifica, esse é um estudo que se faz lá. Mas essa deixa bem claro que elas são as boas práticas, mas cada país também adapta com suas realidades. Para se me falar ali, Japão tem um nível de maturidade, países asiáticos, de educação da sociedade, não é? Que entacha em países ocidentais e nós nunca temos. Por isso que é mais fácil eles adotam que esse tipo de controle lá, que a nós ainda a nível de sociedade não tem que melhora. Não taxa é normal e professor José falou, e tem uma guerra ou tem uma briga, a primeira coisa que não está a fazer é tentar expor, mas nunca sabe que ele é um crime, por exemplo. Nunca sabe, mas se não aparta aquela guerra lá, ou não consegue que várias pessoas que se turta filma, não consegue separar, não pode evitar males maiores. Nunca sabe, mas num ambiente escolar, jovens, e se está a sofrer bullying, cyberbullying. Cyberbullying é aquele mesmo bullying que acontece na realidade, mas que não leva para o ambiente digital, ou seja, aquele ataque que você está a fazer aquela criança, ali, a hora que vai em casa, só abre essas redes sociais, que não está naquele grupo, você continua a atacar. Ou seja, pais que tem noção, mas aquela criança que antes era tudo extrovertido, estava sempre lá, brinca, gosta de estar retraído no canto, e pode ser alvo de um cyberbullying de colega, de um ou de vários colegas. E é que tem liberdade, é que tem a vontade, por exemplo, abre com o pais. Para aquela coisa que não se fala, aquela ausência. E às vezes tem uns que estão conseguindo, ou com o colega, ou com algum professor, ou com alguém de confiança. Por isso que nós também, aqui não está fala, aqui não está leva aquela questão ali, amigo também como ainda faz parte de uma associação de pais de escola minha filha, e tenta mostrar pais uma melhor forma de prevenir tudo isso é estar perto de vos filhos, fala coisas, deixa bem claro, mas esse tem que ser a primeira pessoa que esses filhos têm que confiar para trazer para fala coisas ou alguma coisa que está direito, e que ele que tem uma legislação que também muda, ou na União Europeia, ou de países asiáticos, ou na Cabo Verde. Se nosso filho que tiver liberdade de confiar em nós e não ser a primeira pessoa que se dá conta que se foi molestado, que se foi atacado, que se alguém estranho está a falar coisas na internet, nunca tem como controlar, prevenir males maiores. Portanto, pais não tenta chegar mais perto do nosso filho, mesmo de forma coisa e tudo direito, coisa que você está hoje, claro que filho sempre sabe a cor para que flow. Então, Maria está me se vira. Mas acho que é um papel que nós como pais não devemos continuar a ter e para evitar males maiores, que é aquele que nos atua no dia a dia. Sana, entendendo ontem estava ali um texto de Unicef que te fazia referência a Unicef, preocupações do Unicef com relação a imagens sexualizadas geradas para inteligência artificial. Hoje em dia, redes sociais de há uns anos que já era nocivo naturalmente, mas nesse momento está ainda pior, né, que inteligência artificial.
Não tem tido, vocês que têm usando a técnica de ICA, não? Tem tido casos destes tipos que têm chegado no vocês conhecimento? Isto de reclamações, algum mal-estar psicológico, alguma consequência dramática, drástica numa criança ou na família por questões do tipo? Em relação a partindo do uso de redes sociais e enfim, deste tipo de tratamento de imagens e de assalto, digamos, a crianças? Nunca tenho conhecimento a nível disso, de reclamação em termos de pessoal ou de família em relação ao uso sexualizado de imagens. O uso sexualizado é um exemplo, é um exemplo talvez mais forte que como eu tinha nesse momento, partindo de um texto, mas tem outras situações, aliciamento a saídas, enfim, tratamento de assédio para vários fins e direcionado para várias matérias para a criança. Em relação a isso, nunca tenho. Mas, normalmente, horas que participa esse conteúdo na rede social de criança, ou abuso, sempre nota famílias acaba a dir também a dir a ICA ou questões de denúncia que esses casos lá. Agora, não te queria falar também... E tem havido denúncias sobre isso? Em termos de casos de abuso sexual, mas em termos de uso tecnológico, em termos disso. Mas não sabemos cada vez mais não tem isso que acaba a afeta crianças a nível psicológico. Portanto, a ausência de denúncia, o vazio em termos de denúncia pode ser preocupante nesse caso. Sim. Se não tem crianças que à vontade nas redes sociais e com tudo isto que acontece, que tem, enfim, que é quase que banal nas redes sociais hoje em dia, não havendo denúncia é um indicador de preocupação. É caso, se notou hoje, a nossa sociedade acaba de normaliza que os atos ali. E isso nota hoje que causa cada vez mais impacto a nível de aquela criança, adolescente. E um dos impactos que então gostava de falar, que é a nível que o professor acaba de falar de que os adolescentes que acaba afasta o uso da tecnologia, que assiste a aula, que a nível de concentração, a nível de aprendizagem, que o pai às vezes está dando seus filhos uso um telemóvel, mas está por mais inteligente, que de facto não é. E também que altas horas não utiliza telemóvel, acaba de altera seu sono. Se hoje uma pessoa aqui que dorme direito, automaticamente passa um dia inteiro que está direito. Mas que recorrente comportamento acaba de afeta cada vez mais a nível emocional e também acaba de fazer com que lá está, que causa que o colega acaba de falar assim, que esse cyberbullying, que esse impacto que tem a nível emocional naquela criança ou adolescente, que acaba muitas vezes isola e comete outros casos que não tem casos de suicídio a nível de cyberbullying. Nunca tem aquela outra parte de pessoas ou pais acabam, a sociedade no geral acaba normaliza esses casos ali e o uso de tecnologia e deixa uma criança ser ou um adolescente mais inteligente, por isso tem comunicação, que de facto é que tem supervisão parental. Outros pais também que não têm estado também horas que não te perguntam, ou não tem caso no atendimento, não está falando em caso. Horas que tem que casos em termos de comportamental e em relação a alterações de sono de criança ou adolescente, te levam em questões em relação a ter novas tecnologias. Pais normalmente falando uma forma de controle onde criança está, onde criança que está. E não sabemos isso, mas só pelo fato de uma criança, não se ter uma criança um telemóvel, mas nunca se estava a controlar onde que está, onde que está.
para morar no tempo, outra forma que telefone, que hoje praticamente nunca tem estado hoje pessoas com o telefone na casa, que tudo usa telemóvel, e não sabe onde que ele que não está, criança ou adolescente fala, se quer pode falar está na casa. E é caçar na casa. E modo que tá falando está na casa. Se boa ele é caçar na casa, só falando está na casa. Tá falando isso, mas eu tenho que dar um telemóvel para controlar. Onde que tá bem, onde que tá deixando de bem, que hora que tá chega, que tá deixando de chega. Então, se calhar, é aquela educação a nível digital que nós precisa cada vez mais, e também que paz fica a ter mais informação a nível de malefícios de uso de tecnologias, e tem também aquela parte de supervisão parental que é extremamente importante, que só nos acaba não só a nível digital que nos acaba te deixa de lado, como a nível no seu todo. Então hoje é cada vez mais que correria, pessoas acaba te deixa criança e adolescente à mercê. Aquela parte que estava à escola, imagina, se tem 8 horas na escola, aquele outro restante de tempo, coisa que está na ele. Permite-me só acrescentar uma coisa, que é um dado novo. Isso na outra investigação que se trabalha permanente, que é a questão de criminalidade, associado a uma simples questão que é perda de sono, por exemplo. Uma criança passa a noite inteira na internet ou no telefone, e depois chega na escola e começa a dormir. Mas para que se dorme, essa entra num outro perigo muito grave, e aí a mídia já identifica esse elemento concreto de várias maneiras. O primeiro é acesso a meninos de idade 14, 15, mas também 16 e 18 anos, que começam a ir para a universidade, de consumo energético. Um é consumo energético normal vendido nas cantinas e outros lugares, metade até, mas acima é proibido venda de álcool na cantina, mas devia ser proibido venda de energéticos que tem alta dose de produto que está por acordado, mas acordado que significa atento e cabeça pronto para assistir a uma aula e para prender o que deve prender. Bom, mas associado a isso, já começa a aparecer um bisnaga pequenote assim, de um conteúdo que tem cor amarelo, laranjada e também azul, que através de redes também de jogos de internet, de quem é que participa nesses grupos noturnos de chat, moda meninos, está surgindo com ele, está comprando também como energético para que deixe dormir. E um dado dia identifica concreto num espaço onde que chamado para dar uma aula, mas um indivíduo que sala tudo olhar galado, mas só é nada que está entende. E depois não estou aquele bisnaga e está põe na língua. E depois é energético. Depois isso leva para fazer investigação muito mais além. Nessa investigação, o que é que encontra lá fora? Muitas vezes, no meio de que esse bisnaga vendido como energético normal para desportistas e para outros, é um espaço onde que está induz meninos a vício, a começa no vício de consumo de drogas sintéticos. E de vez em quando, esse é uma coisa que já lê relatórios de psiquiatra, de médicos, mas tem umas coisas que não gostava de olhar menos, porque efetivamente na análise e de relatório nunca fez nenhum produto químico. Drogas sintéticos que está vendido sobretudo para criança, para começar a iniciar no vício de consumo de droga, nessa necessidade de consumo de droga. Então usa esses que têm marcadores que não tem, que hoje que é conhecido no mundo. Então ele é um sistema que é feito inteligentemente, exatamente para ser reconhecido. E data de desmaios que não tem tido na liceu, dentro de minhas hipóteses de investigação que tenho feito, mas pode ser diviniente, portanto, de consumo, né, de situação do tipo, de produtos do tipo, ainda que minha evidência associada a pessoas que têm desmaio, que têm nenhum elemento.
Mas o certo é que meninos na escola, para que dorme na sala, porque isso tem consequência, esse consumo energético para desportista, portanto, de alta dosagem de dopamina para poder manter-o atento, e também esse tal bisnaga que nunca sabe ainda onde que essa está conseguindo comprar, mas com certeza alguém está alimenta o mercado online nisso, porque quem é que está explora redes sociais da mesma forma que ele compra equipamentos eletrônicos e outros, ele consegue revender, que é uma realidade hoje muito frequente entre meninos que estão na universidade, já na escola com idade um pouco mais avançado, está fazendo e também outro tipo de produtos que pode ser bastante perigoso e que pais devem ter cuidado. E aí está outra vez a importância desse juntamento ou dessa dimensão cooperativa de proteção, de rede de proteção contra menor que merece tudo a atenção de tudo alguém. Ok. Doutor Santo Antão, sim. Em termos de dados, que já tinha referido em termos de ICA, ainda queria falar ali para modo não tem ICA em geral, né? Que a alimentação na praia, então, em termos de dados, não pode ter algumas informações, alguma denúncia em termos de alguma delegação. Então, em caso disso, nunca te pode responder com que tem as informações lá. Está bem. Não está passando então para últimas considerações de professor Elvis? Bom, Luís, obrigado. Aquilo que foi exposto ali para caro professor José também mostra a dimensão dos efeitos secundários, dos efeitos diretos do uso das redes sociais em excesso. Nós terminamos esse painel com a consciência de que é algo que merece muito mais a nossa intervenção. Queria apenas anotar a questão da família. A família cabo-verdiana, nós temos que ver a causa. Nós temos muitas famílias que são altamente desestruturadas, porque os pais... nós temos uma pouco... Elísio, para não entender direito, vou falar que não termina essa conversa com a impressão de que não tem que tomar medidas mais fortes, é isso? Exato, medidas mais fortes têm que dar uma atenção mais especial, porque toda essa... E qual seria? Não vou entender que medidas seriam? Primeiro, o próprio colega de painel ligado ao direito, é que mesmo a questão da legislação, não tem legislação, mas muitas vezes a ineficácia da lei. Desde logo veja a proibição de venda, acesso ao álcool aos jovens, desde logo também acesso a casas noturnas, a boates, a crianças, e que está a fazer. Não tem mais operação de stop na Cabo Verde por parte das entidades, das autoridades policiais, do que fiscalizar aquilo que é um fator humano que são as crianças. Um criança te vai para a festa, mal um carinho, onde é que ele querendo dar pisou ali Carnaval, ou no São Vicente. Há dias, um caso que conheceu no Santo Antão, no Liceu José Delgado, em que não encontraram um jovem contínuo na escola de vender droga na escola, que foi apanhado, não? Agora, veja, a passar para que as medidas mais restritivas não tem que conseguir... focalizando nas redes sociais. Exato. Então tem que passar a questão das redes sociais, mas também as escolas têm um papel fundamental, que é a criação de mesas redondas com os alunos, a higienização mental, a educação socioemocional, mas também contemplar com dinâmicas educativas. As escolas têm essa parte. Uma outra parte é o Estado, que tem que ter medidas severas lá onde for para contornar a situação, e fundamentalmente as famílias. Mas a família cabo-verdiana, infelizmente, também não estuda, que pode ter acesso a uma família estruturada. Não é? Muitos criados estão ao abandono, ao cuidado de avós, de tios, e que não têm essa atenção. Os casos de suicídios em Cabo Verde e no mundo têm, porque esse excesso de informação, esse excesso de RAM, da retenção automática da memória, tem provocado suicídio e esse uso de drogas que o nosso colega mencionou, é tudo uma sequência. A questão das redes sociais é apenas a ponta do iceberg. A situação da criança e do adolescente merece muito mais atenção. Obrigado. Obrigado. Te restando então 6 minutos, 2 minutos para cada um para considerações últimas de programa. Jamilson. Bom, o que não pode falar é, portanto, a nível mundial, não está a chamar-se mais países aderem àquela questão de controle de idade de redes sociais, as grandes plataformas, como que também fica obrigado também a criar limitações. Portanto, aquele é um caminho que acho que a nível mundial é aquele que é o caminho, não é? A nível nacional, está a chamar
nós legisladores, portanto, nós deputados de Assembleia, sobre que eles devem refletir um bocado também sobre aquela questão de idades nas redes sociais, mas para que ele o caminho e reúne consenso junto com instituições que tratam dados de crianças, assim, uma ICA e que as outras instituições que têm dados próprios de dados factíveis de realidade disso, a Associação de Pais e instituições que levam a literacia, acima, no caso da comissão, que está a fazer também nas escolas e está a indicar que é o pulsar que obedece de carreira e aí sim legisla e hoje qualquer melhor idade do controle de acesso às redes sociais a nível nacional, ok? Não tem que ter uma orientação. Nesse momento ali, não tá baseia na questão do consenso do consenso não, de consentimento, de idade do consentimento, no nosso caso, que não tá dá acesso, que não tá acha aquela que é a melhor idade para o acesso, mas nunca sabe se aquela que é a realidade de facto no Cabo Verde. Okay. Acho que em últimas palavras eu falei assim, acesso à internet, acesso ao telefone para criança prematuro tem gerado danos no valor jurídico mais indispensável, que é vida, sem contar com todos os danos que às vezes fica para o resto de vida de uma pessoa. Então é preciso ter muito atenção, porque se nossa Constituição te pede proteção especial à criança, essa proteção que deve ser a toa. O segundo, já não tem legislação suficiente ou bem avançado para muitos aspectos, mas acima de tudo é importante que a instituição seja dotada de meios, portanto, para a instalação de capacitação alargado, que é determinante exatamente para resolver problemas, para ajuda, pelo menos, resolver problemas que pode afetar e torna a vida de criança um pesadelo, e evita, inclusive, a perda de vida, a moda, aquele jovenzinho ali de Paiola, há uns anos, que por causa de uma foto que manda, depois 4 rapazes adultos, né, chantagearam, Paul tomava dinheiro, roubava dinheiro na casa, violava, Paul fazia aborto, né? E depois praticamente levava a uma situação quase de loucura, e graças a Deus justiça conseguia agir, mas a grande pena é que uma vida humana, tudo já estava feito. Se não quer evita aquele, então não tem que ter estruturas funcionais do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de coordenação e execução de políticas, e também meios suficientes e controle de qualidade na operacionalização de políticas nessa matéria. Rosana, últimas palavras. Bom, então falar para pessoas, né, que acabam de ouvir ali alguns dicas impactos a nível social e cognitivo de crianças e adolescentes. Não te recomenda que pais adota supervisão parental, limita tempo de uso de tecnologia e também adota educação digital, e também não te sugere também que tem mais atividades entre diálogos com os seus filhos na casa. Obrigado. Certo, resta-me agradecer a todos pela presença aqui, e fica o convite ao caro ouvinte para mais uma edição do Raio X daqui a uma semana. Continuação de bom fim de semana. Daqui a pouco às 12 em ponto estará aqui a Estedes Lima, não é? Com as notícias. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV.
Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.